Atenção, profissionais de enfermagem de Jacobina e região, nós estamos recebendo aqui Davi Apóstolo, ele é presidente do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, e Sirlene, que é técnica de enfermagem, conselheira do Corém e representante do Corém na nossa região. Eles estão aqui para conversar com esses profissionais que atuam em nossa região. Inicialmente aqui com o presidente Davi. Tudo bom, Davi? Bom dia. Bom dia, João Batista, bom dia aos ouvintes da Rádio Jaraguá FM. É uma imensa satisfação estar aqui com você, para a gente poder dialogar e falar um pouco mais, né, sobre as nossas ações aqui na região. Muito bem, tudo bem, Sirlene? Bom dia. Bom dia, João. É um prazer imenso, né, estar aqui com você nessa manhã e todos os profissionais de enfermagem. Atenção, portanto, profissionais de enfermagem, fiquem atentos a essa entrevista. Muito bem, Davi, você assumiu o Corém agora recentemente. Conte um pouquinho da sua chegada à presidência do Corém. Vamos lá, João. Essa gestão acabou de assumir o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Estamos aí aproximadamente 6 meses com o início da gestão. Foi uma eleição muito acirrada. Lembrando que o Conselho Regional de Enfermagem representa hoje aproximadamente 174 mil profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Essa chapa composta por diversos profissionais, 34 aproximadamente, e aí a gente tem representantes de alguns locais e de algumas macro-regiões no estado. Como a gente tem aqui a nossa colega Sirlene, uma grande liderança, uma pessoa que vem representando muito bem a região dentro do nosso conselho. Recentemente a gente esteve em Brasília, na pauta da questão da PEC 19, que fala sobre o reajuste do nosso piso salarial, trazendo também uma carga horária de 30 horas atrelada a um piso salarial, trazendo melhores condições, e essa é a pauta e a base do nosso conselho para tentar, né, alavancar essa categoria, João, que é a primeira em força de trabalho no país. A gente perdia somente para a construção civil. Após aí a retração do mercado imobiliário, do mercado civil, a gente conseguiu ultrapassar. Hoje nós estamos aproximadamente a nível de Brasil 3 milhões e 300 mil profissionais. É um exército, são profissionais que estão diariamente, diuturnamente, durante todos os dias do ano, beira-leito, cuidando da população e da saúde desse país. Maravilha, muito maravilha. Qual é a realidade hoje dos profissionais da saúde no estado da Bahia, por exemplo? A realidade hoje, João, é uma realidade não muito feliz. A gente tem hoje uma luta que é para poder implantar o piso salarial da nossa categoria. Para você ter ideia, João, hoje um técnico de enfermagem a nível de Bahia está ganhando R$ 1.400. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar para os ouvintes uma interrogação. Como é que um profissional que cuida de vidas, está lá feriados, finais de semana, tem condições de ganhar R$ 1.400? Quando ele chega em casa, como é que ele vai botar um prato de comida para o seu familiar? E aí a gente tem relatos aqui, Sirlene não me deixa mentir, de profissionais, aí eu vou trazer específico em Salvador, que caminham até 8 quilômetros para poder economizar o transporte, para colocar um prato de comida, porque senão, se pegar o transporte, não vai ter condições de suprir a alimentação para sua família. Essa é a realidade. Agora imagine emocionalmente, psicologicamente, como um profissional desse pode trabalhar, né? Quem Cuida de Vidas precisa estar né, minimamente, mentalmente, né, tranquilo para poder desempenhar suas atividades. E aí, recente, a gente tem casos de suicídio, né? E aí existe uma pressão psicológica, existe uma pressão também por parte do próprio trabalho. A sociedade que muitas vezes não entende que quando ele está ali, e aí vou trazer um exemplo, em uma UPA, atendendo o paciente, existem problemas maiores, mas não é culpa do profissional que está ali atendendo. É uma demora, infelizmente, às vezes, no serviço. Problemas estruturais, às vezes. Perfeito, né, João. Perfeito. E aí a população quer jogar a culpa em cima desse profissional, que, claro, está ali fazendo aquele primeiro atendimento. E aí eu peço até a sensibilidade da própria sociedade para poder acolher um pouco mais e ter um pouco de paciência com esses profissionais. Perfeito, perfeito. Sirlene, e a realidade da região de Jacobina? Como é que você tem acompanhado aqui os nossos profissionais? É isso, João. A minha vinda ao Corém, a convite de Davi Apóstolo, foi realmente essa demanda. Jacobina, hoje, a gente sente... Eu cheguei em Jacobina há 15 anos atrás. Comecei a trabalhar no Hospital Antônio Teixeira e saí recentemente porque pedi demissão, na verdade, né? O caos que estava, e aí eu pedi demissão. Eu falei, comigo aqui não vai dar certo mais. Você não estava suportando a situação. Realmente estava complicado. E assim, Jacobina hoje sofre muito com essa questão de respeito ao profissional, né? Hoje nós temos problemas em relação ao piso, em relação
ao respeito profissional mesmo, o assédio é constante. Recebo muitas denúncias de assédio mesmo com profissional de enfermagem. E é assim, minha vinda ao Corém foi realmente para tentar mudar essa realidade. Porque assim, estávamos totalmente desassistidos na região. E o convite de Davi Apóstolo me fez pensar muito nessa representação para Jacobina. Hoje a gente já consegue ter uma atenção maior, a gente consegue fazer comissões de piso de enfermagem, a gente consegue levar uma demanda a Salvador, a Brasília, como eu fui a semana passada. Então, assim, mesmo com essa presença do Corém na cidade, ainda está um caos. Muito bem, aqui tem uma pergunta aqui de Simone Miguel Comão. Bom dia, gostaria de saber se o piso salarial está sendo cumprido. Davi, pode responder. Essa é uma pergunta, João, que a gente precisa dialogar bastante ainda com alguns gestores que não conseguem entender que uma categoria, João, que defendeu tanto a saúde desse país durante o período da pandemia, e aí eu vou trazer alguns dados para a gente poder fundamentar essa resposta. 1/3 das mortes no mundo, João, 1/3 das mortes no mundo, ou seja, de cada 3 mortes no mundo, uma dos profissionais do campo da enfermagem foi no Brasil. Os profissionais que mais morreram, infelizmente, no enfrentamento à Covid enquanto profissão, claro que profissionalmente é maior, foram os profissionais da enfermagem. E aí eu faço uma pergunta para os gestores. O piso está aí, é lei, precisa ser cumprido, mas infelizmente, João, alguns gestores ainda querem utilizar artifícios para não pagar um piso. E aí deixando claro aqui para os municípios e aí para os gestores públicos que esse valor, João, a própria União já disponibiliza um valor como complemento, que já está lá no orçamento da União, que é de 10,7 bilhões de reais, que é destinado para o pagamento do nosso piso salarial. E aí, alguns gestores recebem esse valor e não fazem o repasse devido para os profissionais. E outra coisa, João, esse valor não vai aumentar tributo, esse valor que está vindo da União não vai aumentar impostos, aí vou falar uma linguagem mais clara para os ouvintes. Falaram em taxar PIX, falaram em outras coisas, não. A gente está utilizando esse valor do superávit dos fundos públicos e sociais como exemplo do pré-sal, que vai ter uma arrecadação, João. Esse recurso já existe, essa arrecadação já existe. Já existe e é de um superávit, ou seja, aquilo que vai dar lucro, que vai rendendo ao longo dos anos, que é com relação ao pré-sal. Para você ter ideia, João, um relatório recente do Tesouro Nacional fala nos próximos 10 anos de arrecadação do fundo do pré-sal em mais de 968 bilhões de reais. E é desses valores que vai sair o custeio para o nosso piso salarial. Então, gestor, você que é prefeito, você que é secretário de saúde, esse valor está vindo da União. Tem valor para poder pagar, não vai sair das contas dos estados e nem dos municípios. Então, por favor, pague esses profissionais e que quando chega também, João, tem vários descontos indevidos, colocam gratificações que não eram para colocar dentro do cálculo e o que o trabalhador recebe é menor. Ok, Paulo Sérgio de Capim Grosso, bom dia. Eu gostaria de saber do presidente Davi se a Covid-19 afetou os profissionais da enfermagem, de que forma afetou? Houve consequências? Houve muitas consequências, e aí a gente fala das doenças ocupacionais em decorrência das jornadas exaustivas, da exposição com relação ao Covid-19. Para vocês terem ideia, ouvintes, teve prefeitos aqui, que eu não vou citar o nome, que estavam pressionando os profissionais a atender sem máscara durante o período do Covid. Ah, mas aí tem um distanciamento de 2 metros que você não vai ficar infectada. Infelizmente ele estava equivocado e muitos profissionais, como Cirlane acabou de falar aqui, por conta do assédio, por conta da pressão, com medo de perder o emprego porque era contratado, esses profissionais não eram regularizados. E aí muitos profissionais hoje, João, ficam com depressão, síndrome do pânico, alguns profissionais hoje também com doenças respiratórias em decorrência da longa exposição à máscara e várias outras coisas, e sem falar também do trabalho exaustivo, que aí vem aquelas doenças ocupacionais com relação ao corpo. E aí eu vou trazer outro dado, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego falou e trouxe dados que os profissionais que mais se afastaram e que mais se afastam recentemente por doenças ocupacionais são os profissionais do campo da enfermagem. E isso é muito, mas muito preocupante. Muito bem. E Cirlane, a experiência que você teve aqui em Jacobina, como é que foi lidar durante o período da pandemia e pós-pandemia? João, foi um período bem complicado, porque assim, foi algo muito novo, né? Hoje a gente para pensar e realmente foi uma loucura aquilo, né? Vivemos em 1 mês, 2 meses, implantar uma UTI
ninguém tinha experiência em UTI, todo mundo teve que trabalhar em UTI. A parte de clínica médica, de clínica cirúrgica, foi tudo muito atropelado, na verdade, né? Foi uma coisa nova que ninguém teve treinamento para exercer aquela forma de trabalho. E assim, acabou que muita gente, eu mesmo fui vítima do Covid 4 vezes. Poxa. Eu acho que eu poderia até pedir uma música no Fantástico. E assim, era uma coisa que todos os dias aumentava muito. Você chegava para trabalhar e aí 2, 3 colegas estavam de Covid. Então aquele seu trabalho dobrava, triplicava. E vários colegas adoeceram. Hoje eu tenho relatos de colegas que fazem tratamentos psicológicos aqui em Jacobina e não tem esse apoio SUS e não tem como pagar também. Tira do prato para poder pagar um psicólogo, para poder pagar um pneumologista, para poder ter essa saúde para continuar trabalhando. Então foi algo muito novo e algo que abalou muito, né? Tanto a população como todos os profissionais de saúde e principalmente da enfermagem que estava braço a braço com o doente. Muito bem, Cristóvão da cidade de Várzea Nova. Bom dia, gostaria de saber como o Conselho acompanha o dia a dia dos profissionais, se eles têm assistência por parte de vocês. Vamos lá, essa assistência é realizada a partir do momento que a gente toma ciência do exercício profissional. E aí a gente precisa fazer aqui também um esclarecimento, que o Conselho, o papel do Conselho, ele é basicamente 3, está lá na lei, né? O exercício profissional, a fiscalização do exercício profissional, se realmente aquele profissional está apto para poder desempenhar suas atividades. E aí quando a gente fala apto se ele está em dias com o seu conselho, se ele tem um diploma, se ele tem o seu registro devidamente realizado. Uma outra informação é com relação ao Tribunal de Ética, para poder fazer o julgamento daquela conduta do profissional. E aí existe vários artigos que a pessoa precisa, o profissional precisa se enquadrar. E aí eu vou trazer um exemplo. Você expor imagem de profissionais em rede social, né, expor imagem de pacientes, expor qualquer tipo de problema, o sigilo profissional é importante. Quando um desses casos são quebrados, ou uma situação dessa é quebrada, consequentemente aí o Conselho tem que agir dentro do Tribunal de Ética. E uma outra muito importante que é o cadastro e registro, que inclusive aqui vou dar até uma dica, João, e é muito preocupante. A gente, enquanto Conselho recente, já pegou inúmeros casos de diplomas falsos. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa, as pessoas se formam e não dão entrada no seu conselho, no seu registro profissional. Então é causa para que você possa desenvolver a sua atividade, é o seu registro devidamente junto ao conselho. E as pessoas se formam, vão trabalhar e muitas vezes não tiram o registro, alegando que dessa forma você está fazendo um exercício ilegal da profissão. É isso, então acho que até responde aqui a pergunta de Simone Nazaré. Bom dia, gostaria de saber, Davi, se existem casos de profissionais que não estão registrados atuando, como na área da medicina. Vez por outra temos notícias de que falsos médicos estão atuando. Também não existiriam falsos enfermeiros? Isso, inclusive recente, agora no São João, próximo ali ao recesso, a gente pegou um caso muito assim, preocupante, de um profissional que já era profissional do campo da enfermagem, era um técnico, e tentou ingressar, né, na profissão de enfermeiro com diploma falso. E aí a gente fez a constatação do diploma falso, encaminhou para a Polícia Federal, medidas judiciais, né, estão sendo tomadas, e se tudo for confirmado, pelo que já foi confirmado e apurado previamente com relação a isso, ele será cassado e banido dentro do exercício profissional, mesmo ele já sendo técnico de enfermagem. Muito bem, agora com a orientação, por exemplo, para gestores públicos e também para donos de clínicas, na hora de contratar um profissional? Na hora de contratar, tem que solicitar junto ao profissional o seu registro, ou seu diploma, ou seu registro de formação de curso técnico, observar se ele tem a sua carteira, a sua CIP, que é a carteira de identificação profissional, se está válida, se está em dias, se essa carteira realmente condiz com o que realmente deve ter, tem QR Code, tem algumas informações importantes, que até isso também, algumas fiscalizações a gente identificou, João, de pessoas que tiraram uma cópia, uma Xerox, né, colorida, fizeram a montagem e estavam trabalhando com essa carteira falsa. E a gente foi identificado e foi dado voz de prisão, já teve alguns casos com relação a isso. E também solicitar o nada consta,
que é uma forma de uma certidão que esse profissional pode tirar na internet, não tem problema algum, que vai gerar um QR Code, que nesse QR Code o gestor ou quem está contratando vai fazer a verificação dessa informação se realmente condiz com aquilo que está ali. Até isso as pessoas falsificam também, João. O nada consta, que o nada consta também fala lá se ele está em dias com o seu conselho ou se ele já sofreu ou se tem algum trâmite de penalidade ética, que aí, claro, é algo que é agravante que precisa tomar cuidado no momento da contratação. Muito bem, Sirlane, e a vinda do Conselho Jacobina, qual a importância da presença aqui do presidente Davi? João, eu falei para ele até hoje, eu falei, isso está sendo um momento histórico para a gente, da enfermagem. Jacobina nunca teve a visita de um presidente do conselho. Hoje nós somos, na região de Jacobina, quase 700 profissionais, 700 e uma fraçãozinha, profissionais. São mais de 700 profissionais. Isso, na nossa região. Muita gente. E aqui eu fico feliz, né, com a presença do presidente na nossa região. No mês de maio desenvolvemos um trabalho brilhante aqui na região, que foi a Semana da Enfermagem, e dos grandes polos da Bahia, Jacobina foi escolhida. Teve um evento da Semana de Enfermagem, onde reunimos mais de 200 pessoas da área de enfermagem, tanto profissional como estudantes, e foi um momento histórico para a nossa categoria, porque assim, nunca foi visto um carro do Corém com um presidente passando nas unidades de saúde. Ontem visitamos a Clínica Santa Bárbara, visitamos o Hospital Regional, e assim, as pessoas ficam encantadas em ter o presidente próximo, uma coisa que nunca foi vista na nossa região. Então assim, para mim, Sirlane Moraes é uma felicidade muito grande, porque é um sonho de todo mundo e é um sonho meu, né? Trazer o presidente para conhecer a realidade do interior. Muito bem, presidente Davi, qual a importância do profissional estar atualizado, estar em dia com o conselho? A importância, João, é que ele possa estar desempenhando uma atividade segura, uma assistência segura para o seu paciente. E aí a gente traz também, não só a questão da atualização, você profissional, você precisa também se capacitar. Agora mesmo, João, a gente está desenvolvendo trabalho de capacitação gratuita. Ele não paga nada para poder se atualizar. Agora mesmo a gente vai ter um curso de feridas, a gente já tem curso de dimensionamento de pessoal, vai ter um curso agora de leitura e interpretação de ECG. É feito online ou como é que online, e tem também presencial. Inclusive já fui cobrado aqui, né? Doutora Sirlane também já foi cobrado. A gente vai estar trazendo aqui muito em breve um curso de feridas, que é algo que é um tema que a gente precisa discutir, debater bastante, que traz uma resposta muito ampla para a sociedade e evita diversos casos, como de amputação, principalmente quem é diabético. A gente tem muitos casos de pé diabético. Na diabetes a gente tem um quadro que se chama neuropatia diabética periférica, enquanto o paciente tem perca da sensibilidade, né, das extremidades, e que muitas vezes pode gerar uma ferida, e que dessa ferida, se não cuidar, se não tratar de maneira adequada, leva a amputação pela falta de irrigação naquele local. É uma questão mais difícil, patologia, eu estou trazendo alguns esclarecimentos, e aí a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então é importante que você se atualize. O Conselho está trazendo também algumas plataformas importantes. A gente tem o Cofem Play, que é uma plataforma, João, você que é enfermeiro pode fazer mestrado, pode fazer doutorado por lá, gratuito, não paga nada. Tem diversos cursos também, tem pós-graduação, tem diversos cursos para você que é técnico, de especialização também, gratuitos. Ele pode fazer um curso por mês, não tem problema nenhum. Livros, são, né, caros. Tudo caros, gratuitamente? Tudo gratuito, basta estar em dias. E aí ele acessa lá, Cofem Play, pode jogar aí nos seus stories, nos stories, né, para poder baixar o aplicativo. E sem falar também, João, um grande avanço que a gente quer trazer, e se Deus permitir, acho que no início de outubro, mais tardar ali no final, a gente vai trazer o Corém mais próximo através da palma da mão. Como é isso, Davi? Através de um aplicativo. Hoje eu vou trazer um exemplo, o banco virtual. Você vai no banco, João? Não. Eu tenho, acho que mais de uns 2 anos que eu não vou na minha agência física. Da mesma forma a gente quer fazer com o Conselho. Ele vai poder fazer renovação, primeira inscrição, atualização, negociação, tudo através do aplicativo. Capacitação, como a gente já está desenvolvendo, né, tirando dúvidas também. Ou seja, tudo que ele vai fazer quando ele vai de maneira presencial, e aí eu vou trazer um exemplo, que o profissional tem que sair de Jacobina para ir para Feira de Santana, para ir aqui em Juazeiro, para ir em Irecê, que são as subseções mais próximas. Ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai acessar tudo na palma de sua mão e, consequentemente, minimizar aí essa questão que muitas vezes, João, o profissional sai daqui para ir para a Feira de Santana, gasta R$300. E ele não tem para poder gastar. E aí esse dinheiro ele já vai economizar para poder fazer sua capacitação.
Perfeito. Em áudio aqui, vamos ouvir quem participa com a gente. Bom dia, João Batista, mais uma vez. Bom dia, presidente Davi e Sirlene. O presidente Davi, tem pessoas que fizeram o curso de enfermagem, técnico de enfermagem, e não tem o Corém. E às vezes tem que enriquecer. Não tem como trazer para Jacobina para que essas pessoas realmente fiquem aptas a trabalhar em qualquer local. Às vezes já tem o curso, mas não tem o Corém. Tem como? Abraço, Gilvan da Caixa d'Água. Gilvan. É porque a filha que ela fez o técnico de enfermagem e queria fazer o Corém, mas não, né, às vezes as condições não dá para ir para outro lugar. Parece que Gilvan leu meu pensamento, né? Acabei de falar. Gilvan, vou trazer uma informação. Vou pedir para que ela possa se deslocar hoje e amanhã para a Policlínica, aqui em Jacobina. Na Policlínica, ela vai poder realizar a sua primeira inscrição. Leva toda a documentação que é necessária, entra no nosso site, lá tem todas as informações, documentação que precisa, principalmente para a primeira inscrição. Tem que fazer também uma análise, João, com relação ao registro dessa escola. Agora mesmo a gente pegou uma situação, não foi, Sirlane? De uma escola que estava oferecendo o curso de técnico e que essa profissional já tinha sido formada, supostamente formada, mas porém não tem um devido registro ainda junto ao conselho e também junto ao MEC. E aí essa profissional foi penalizada por conta de uma oportunidade de emprego, estava dependendo de retirar o número do conselho, né, o registro profissional, não vai poder tirar. E aí também peço que as pessoas prestem bastante atenção nessas escolas, busquem o CNPJ da escola, façam a pesquisa, veja se realmente essa escola é séria, se essa escola está devidamente capacitada para desenvolver a sua habilidade profissional ali, a sua habilidade profissional, claro, de capacidade de formar técnicos em enfermagem e até mesmo faculdades, porque infelizmente existem muitos casos aí, como esse de uma colega que se formou, né, a escola não está devidamente ainda cadastrada e vai ser penalizada por conta disso. Poxa. Bom dia, João. Aqui é Marcos, técnico e instrumentador cirúrgico. Pergunta a Davi por que as empresas demoram tanto para repassar o dinheiro e por que de tanto desconto vem descontando quase metade, né? João, essa pergunta ela é muito importante porque às vezes, enquanto categoria, a gente precisa se informar um pouco mais. Eu vou trazer essa informação para que ele possa absorver e tentar ir no RH e buscar esclarecimentos. As empresas, quando chegam o valor do piso, querem descontar o FGTS, 8% do FGTS, que é uma verba do patronal. Querem jogar essa conta no trabalhador. Querem descontar provisões de férias. Essa conta é da empresa, não é do trabalhador. O único desconto que deve existir é imposto de renda e o INSS. E ainda assim você tem que observar a sua faixa salarial, em que muitas das vezes vai ter lá o respectivo desconto. Eu não me lembro aqui de cabeça as faixas, porque é muita coisa. Mas você pega seu salário, vê a faixa salarial e vê qual é o desconto devido. Isso sim tem que ser feito. Infelizmente você tem que contribuir, né, para a sua aposentadoria e para o imposto de renda. Fora isso, qualquer outro tipo de desconto, ele é indevido. E você precisa observar. Pede-se um requerimento administrativo para a sua empresa, solicitando esclarecimentos com relação a esses descontos e busque o sindicato para que ele possa atuar dentro dessas causas, porque essas questões trabalhistas é pauta do sindicato, não é pauta do conselho. E aí busque seus direitos, porque consequentemente você pode estar sendo lesado com relação a isso daí. Muito bem, Chile pergunta, bom dia, João, bom dia, Davi. Gostaria de saber se é obrigatório a filiação do profissional ao Corém. Para você exercer a sua atividade profissional, você precisa estar devidamente inscrito no conselho. E o que leva à sua inscrição é o pagamento de um tributo. O Corém é um tributo, é uma taxa, não é uma relação de... Essa taxa ela é anual? Essa taxa é anual, João. E aí tem vários descontos, quem paga em janeiro tem um percentual de desconto. Como eu estou falando, é um tributo... É diferente de sindicato, você tem que pagar mensalmente, não é isso? Isso, é diferente de sindicato. E sindicato, a relação é de representatividade e coletividade. Isso. E a relação com o conselho é de inscrição para que você possa desenvolver a sua atividade. Aí eu vou trazer um exemplo. Cuidador de idosos não é uma profissão, né? Porque ainda ela não é regulamentada. Existe uma lei tramitando um projeto de lei no Congresso Nacional de 2016 que fala sobre a lei para tratar da profissão de cuidador. Então hoje o cuidador ele se enquadra dentro da lei da empregada doméstica, né? Do empregado doméstico. Então não é uma profissão e consequentemente não é regulamentada. Logo, se você desempenha a sua atividade, você tem que estar devidamente cadastrada e pagando ao seu conselho.
Muito bem. Cirlane, fala um pouquinho sobre a vinda aqui de Davi, o itinerário que vocês estão fazendo. Vocês já estiveram ontem na Clínica Santa Bárbara, no Hospital Regional. Hoje vocês vão... Como será a agenda de vocês hoje? Isso, João. Hoje nós vamos visitar a clínica de hemodiálise aqui de Jacobina. À tarde nós temos uma visita na UPA, daqui de Jacobina também. E nesse intervalo de tempo entre um e outro, nós vamos estar na Policlínica Regional do Estado, dando apoio, informações, orientações a todos os profissionais que lá estão presentes para fazer algum serviço do Corém. E aí, amanhã também ainda tem a agenda do presidente, né? Amanhã a gente vai visitar a unidade nova do Teixeira. E provavelmente, nesse intervalo, entre uma visita e outra, vamos visitar também os PSFs. Muito bem. Davi, quem está inadimplente, quem tem alguma pendência que possa regularizar, de que maneira esse profissional pode buscar vocês? Pronto. Profissional, busquem primeiramente aqui hoje e amanhã na Policlínica, de maneira presencial. Como a doutora Cirlane acabou de falar, estaremos lá para poder acolher, né? Estou recebendo algumas denúncias também, pode ficar à vontade. Às vezes as pessoas pedem sigilo, estou lá para poder acolher. Pode ir lá negociar. Paralelo a isso, Davi, eu não vou ter tempo, não vou conseguir. Entra nos nossos canais. E aí a gente tem um canal direto com o site, que lá você tem um link e tem um e-mail lá que se chama faturamento. Existe uma equipe por trás que responde de maneira rápida. Tem negociações, dentro dessa negociação, João, tem descontos, tem a retirada de juros. Lembrando que não é ato discricionário da presidência ou dessa diretoria. É lei, é o governo, a gente depende de uma lei para poder aprovar esse desconto, mas é um desconto que muitas vezes... Vocês podem anistiar, por exemplo, alguém que tem lá? Pode. Né? Quem tem um exemplo, quem tem 10 anos de dívida, vai lá, normalmente você vai pagar os últimos 5. E ainda assim consegue parcelar em uma quantidade que eu acho que cabe no bolso para que o profissional ele possa desempenhar sua atividade e não ser lesado com relação a isso daí. Com certeza. Muito bem. Cirlane, obrigado aqui pela presença de vocês. Importante, a rádio está à disposição. Você que está aqui, qualquer coisa pode nos procurar. Viu? Muito obrigada, João. Eu que agradeço pela oportunidade. E o Corém está em Jacobina, como a gente fala, é o Corém mais próximo a você. Qualquer profissional que precisar do meu serviço, da minha atenção, de uma conversa, de uma denúncia, eu vou estar sempre presente, representando o nosso presidente e todo o Conselho. Muito bem, Davi Apóstolo, presidente do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Prazer recebê-lo aqui. A rádio também está à disposição do Conselho, naquilo que for necessário. Muito obrigado, João. Obrigado aos ouvintes aí. E estamos sempre à disposição. Mandar um abraço para o Dr. Jonas, né? Nosso grande gestor lá da Policlínica, que abriu aqui esse espaço de pronto emprego. Ontem ele falou, não, rapaz, vocês precisam lá na Rádio Jaraguá, vocês precisam conversar com a turma, trazer informações e deixar a população esclarecida com relação ao papel do Conselho e dos nossos profissionais aqui da enfermagem. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agora são 8h12, tem intervalo comercial. Gente, é bem rapidinho. Voltamos em instantes aqui com o